Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Substâncias podem ser identificadas com base em propriedades químicas conforme mostram as tabelas abaixo. Então nós temos a tabela 1 e a tabela 2, tá? Então vamos ver o que está pedindo e o que está perguntando. Um aluno tem à disposição 4 frascos rotulados entre A, B, C e D, beleza? E cada um deles contém um dos seguintes sólidos: dióxido de silício, cloreto de amônio, sulfito de potássio e carbonato de cálcio, tá? Não necessariamente nessa ordem. Após realizar alguns experimentos e consultar as tabelas, o aluno pode identificar as substâncias. Então tudo bem, pessoal. Então vamos ver. Tá vendo o quê? Nós temos aqui, ó, na tabela 2, nós temos a solubilidade em água, condutividade elétrica e a reação com o ácido clorídrico e as substâncias. Tá bom? E a tabela, a solubilidade em água de cada um. Aí ele vai perguntar, né? Podes concluir que nos frascos A, B, C e D encontram-se respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer essa anotação aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui, ó. Substância A, B, C e o D, certo? Então vamos lá, vamos analisar. Dióxido de silício. Dióxido de silício, pessoal, é areia. A gente pode considerar como areia, tá? Então quando ele tá aqui, ó, dióxido, ele é um óxido, tá? Ele é um óxido molecular, tá? O silício, ele se comporta como um não metal. Mas tá aqui, ó. Vamos ver na tabela. Hidróxidos, óxidos e oxalatos. A regra dele, ou seja, como ele se apresenta, eles são insolúveis. O dióxido de silício é bem pouco solúvel, tá? Então nós temos aqui, ó, com exceção, os que são solúveis, lítio, então, ou seja, né, óxido de lítio, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de rubídio, de césio e de amônio. Então, pessoal, vai continuar sólido o dióxido de silício. Então ele não é solúvel em água, não conduz eletricidade elétrica numa solução. Por quê? Porque ele não se dissolve. Se ele não se dissolve, ele não se dissocia ou ioniza. Então ele não tem como conduzir eletricidade. Não vai reagir também os óxidos, pessoal. Ele não vai reagir, principalmente o de silício. O de silício, ele não reage com ácido clorídrico. Lembrando, ácido clorídrico é um ácido forte. Ele não reage. Então a gente já descobriu, né? Qual que é? Se ele não é solúvel em água, não conduz eletricidade e não reage com ácido clorídrico, ele só pode ser dióxido de silício. A substância D. Então nós temos aqui, ó, dióxido de silício. Gente, vou colocar até aqui entre parênteses, né? Ó, dióxido de silício. Pessoal, a gente tem que entender o que, ó? Que não reage. Tá vendo que nós não temos nenhumas exceções aqui com o silício também para questão de interpretar, né, a tabela? Tá vendo? Ó, é óxido de silício. Ele não tá aqui, ele não é uma exceção, ele não reage. A gente pode vir até aqui, ó, nos aletos, ou seja, cloretos. A maioria deles são solúveis, mas aos metais, ó, prata, mercúrio e chumbo. Então, pessoal, a gente tem que ter uma noção de que o silício, ele é o elemento da mesma família, o mesmo grupo que o carbono, ou seja, família 4A, o grupo 14, ele é o de baixo, é carbono e silício, tá bom? Então, pessoal, é areia. A areia não vai fazer nada disso, a gente sabe que ela não reage com nada, tá bom? Então, a gente já descobriu a substância D. Apesar de que já dá para ter uma sacada aí, a gente já consegue encontrar a alternativa correta. Mas vamos analisar o restante. Então, dióxido de silício a gente já viu. Cloreto de amônio. Então, nós vamos ver agora cloreto de amônio. Cloreto de amônio, pessoal, ele vai ficar aqui nos aletos, tá? Aqui, ó, Cl-, cloreto. Os únicos que são insolúveis ou pouco solúveis é prata, mercúrio e chumbo. Então, meu cloreto de amônio é solúvel. Ele é solúvel. Se ele é solúvel em água, ele pode ser o A ou B. Como ele, né? O meu cloreto de amônio, ele é solúvel, ele se ioniza. Porque, ó, vou até pegar aqui embaixo, tá? Cloreto de amônio é exatamente essa fórmula aqui, ó. Vamos supor que a gente está em sólido, a gente coloca em água. Nós temos água aqui, ó.
Então, nós temos, ó, NH4, mais, que é o nosso ânion amônio, mais Cl-. Opa, deixa eu consertar aqui. Cl-, que ele é aquoso. Tá bom? Então, ele se ionizou, ou seja, tem carga. Então, ele conduz eletricidade. Ele reage com ácido clorídrico? Bom, pessoal, tá vendo que eu tenho um ânion cloreto aqui? Ele já é derivado do ácido clorídrico, então ele não vai reagir. Tá? Ele não vai reagir com o ácido clorídrico, porque ele é um sal derivado do ácido clorídrico. Então ele só pode ser o quê? A substância B, porque ele é solúvel em água, que a gente viu aqui na tabela. Acabei de falar que ele conduz eletricidade, ele se ioniza e não reage com ácido clorídrico. Por quê? Porque ele é derivado. Então nós temos aqui, ó, NH4Cl, que se chama o cloreto de amônio. Opa! Oh, meu Deus. Aí, agora funcionou. Certo? Então nós temos aqui o cloreto de amônio. Tá legal? Então já descobrimos duas. Então já dá para ter, porque é respectivamente, né? A, B, C e D. A gente já vai analisar lá e depois a gente verifica. Primeiro vamos resolver o exercício. Vamos entender como resolve. Então, pois muito bem. Vamos analisar o sulfito de potássio. Sulfito de potássio, pessoal, a gente vai analisar o quê? Tá? Eu quero que vocês entendam que a gente não vai ter sulfito aqui. Mas eu quero que vocês entendam, o sulfito é assim, tá? Ó, SO3, 2-. Tá? Esse é o sulfito. Ele vem do ácido sulfuroso. Consequentemente, o que eu quero entender aqui, pessoal? Por que eu coloquei na frente do sulfato? Vamos analisar ele como parecido com o sulfato. Porque ele é um sal oxigenado. O sulfato vem do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. O sulfuroso é um ácido mais moderado, mais baixinho. Questão de força, tá? Mas vamos analisar a solubilidade dele assim. Então, nós temos aqui, ó, solúveis, ó, tanto sulfato quanto sulfitos, eles são solúveis em água, são bem solúveis mesmo. Mas sulfato de potássio, olha lá, os únicos que não são, que são as exceções, nós temos aqui, ó. Nós temos o bário, sulfito de bário, sulfato de bário, sulfito de estrôncio, sulfato de estrôncio. Então, sulfato de cálcio, sulfito de cálcio, sulfito de rádio, sulfato de rádio, sulfito de chumbo e sulfato de chumbo. Eles são insolúveis. Ou seja, não tem solubilidade em água. Só que o nosso sulfito, que é K2SO3 sólido, ele é solúvel sim em água. Se ele é solúvel sim em água e é um sal, ele vai fazer o quê? Ele vai ter... Opa, deixa eu consertar aqui. Ele vai se dissociar, formando dois polos, positivo e negativo. Positivo... Opa, não é 4, é 3, olha lá. Certo, pessoal? Então, nós temos exatamente aqui. Ele é solúvel. Se ele se ioniza, se dissocia nesse caso, ele conduz a eletricidade. Só que ele vai reagir, sim, com o ácido clorídrico, formando o nosso... Vou até colocar aqui embaixo, tá? Ó, cloreto de potássio. Vamos colocar aqui na frente que é até melhor, né? Então, ó, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Então, ó, cloreto de potássio. Tá bom? Então, ele reage porque a gente já viu que o cloreto de amônio não ia reagir, porque ele é derivado do ácido. Então, o A só pode ser sulfito. Deixa eu consertar aqui, né? Sulfito de potássio. Tá bom? Outra que a gente já mata também um monte. E o C, só sobrou o carbonato de cálcio. Tá bom, pessoal, carbonato de cálcio. Vamos colocar ele já aqui, mas eu vou explicar o porquê. Carbonato de cálcio
é essa encrenca aqui. Então, ó, carbonato de cálcio. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Carbonatos, ele tá aqui, ó. Carbonato de cálcio, ó. Os carbonatos costumam ser insolúveis, apenas, né, com exceção, os que são solúveis, de litro de sódio, de potássio, de rubídio, de césio e de amônio. Eles são solúveis, mas o carbonato de cálcio não. É a famosa concha, né? As conchinhas que a gente pega ali. Concha de marisco, de ostra, tudo isso, tá? Caramujo. O caramujo ele pega, né? A conchinha ali pra gente fazer, certo? Então, pois muito bem. Carbonato de cálcio. Mas vamos explicar. Ele é solúvel em água? Não. Se ele não é solúvel em água, ele não se ioniza, ele não se dissocia. Então, ele não pode conduzir eletricidade, tá? Então, só que ele reage com ácido clorídrico. Então, se nós temos exatamente isso daqui, pessoal, ó, tá vendo que a gente é todo tipo de reação que a gente está fazendo aqui, ó. Vamos colocar e o ácido clorídrico, vamos colocar aqui, ó, H+, deixa eu dar um espacinho maior aqui, certo? Ó, H+, aquoso, mais Cl-, aquoso, certo? Positivo e operante. O que acontece aqui? Opa, desculpa, pessoal. O que acontece aqui em relação? Então, ó. Nós teremos o cálcio 2+, aquoso, mais o nosso cloreto, aquoso. Porque, ó, a gente pode ver até aqui, ó. Aletos, ele é solúvel. Cloreto de cálcio é solúvel. Apenas os que não são solúveis é o prata, mercúrio e chumbo. Formando, e não vai dar espaço, gás carbônico, que a gente já conhece. E só para fazer um adendo aqui, pessoal, ó, por uma bolinha aqui, ó. Aí eu venho aqui e vou colocar uma bolinha aqui. Mais, opa, desculpa, mais água. Aí, no caso, água líquida, tá? Então, aqui eu vou ter que colocar um 2, e aqui eu coloco um 2, e aqui eu coloco um 2, tá bom? Desculpa, pessoal, não calculei mal o espaço, mas acredito que dê para ensinar, tá vendo? Então, ó, carbonato de cálcio, na presença de ácido clorídrico, formamos o cloreto de cálcio, né, que é solúvel, mais gás carbônico, aí a gente vem para cá, e mais água, só para o balanceamento, tá bom? Aí no papel de vocês escreve necessariamente correto. Certo, pessoal? Então a gente já elimina um monte de alternativa, tá? Ó, cloreto de amônio? Não, cloreto de amônio, pessoal, é o B. No entanto, que é respectivamente é A, B, C e D. Cloreto de amônio é B, então a gente já elimina A e A, B, certo? C, sulfito de potássio, então tem C, D e E. Só que, pessoal, vamos lá. A D a gente já tinha descoberto que seria o dióxido de silício. Só tem uma alternativa que é dióxido de silício, que é a alternativa D. Então a gente já podia ir direto. Eliminar todas as questões. Ó, sulfito de potássio e cloreto de amônio, tá certo? Dióxido de silício? Não. Carbonato de cálcio? Não. E aí, ó, sulfito de potássio, dióxido de silício? Não. Aí começa. Cloreto de amônio e carbonato? Não. Tá vendo? A gente já poderia, na primeira, a gente já poderia ter acertado já diretamente, tá bom? Então, pessoal, tá aqui, levou bastante tempo, tá? Pausa o vídeo, volta o vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, é importante, engaja bastante, tanto para vocês aqui e também ajuda a crescer o canal aqui, tá certo? E, então, se você chegou até esse momento aqui, pessoal, coloca aí nos comentários para eu saber que vocês chegaram até esse momento. Coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag classificação de reações. De reação, melhor dizendo. Pra saber que vocês chegaram até aqui. Porque engaja o vídeo, como eu disse. E é claro que eu só tenho que agradecer porque vocês curtem, comentam e compartilham. Isso é muito importante porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais.
E eu também convido vocês a se inscreverem nos outros canais exatamente, tá aí na descrição. Dá essa força e essa moral pra nós aí. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!